início deixar muito claro que essa é uma das aulas mais importantes para você absorver o conteúdo e para incorporar no seu dia a dia. O foco é uma palavrinha pequena, 4 letras, mas que determina simplesmente tudo. O jeito que a gente interpreta a realidade, o jeito que a gente reage frente à realidade, o jeito que a gente cria padrões dentro de nós mesmos, os hábitos, os rituais. Tudo que a gente faz na nossa vida é determinado pelo nosso foco. O grande problema é que a gente não sabe gerenciar o foco da maneira correta. E eu não estou me referindo só ao fato de focar enquanto você está trabalhando, não. Foco significa onde está a sua atenção. A concentração de foco em uma área só traz efeitos ou poderes enormes. E você foca, determina o seu resultado. E essa foto mostra muito bem isso. Automaticamente, quando a pessoa que está dirigindo esse Porsche, que eu imagino que seja um homem, parou de olhar para a estrada, parou de olhar para frente, o resultado é inevitável. E esse é um jeito mais divertido de dizer, mas é exatamente isso que acontece. No momento em que você foca em algo, você necessariamente desfoca outra coisa. O nosso foco não consegue aumentar mais do que 100%. Se você está focando 100% em alguma outra coisa, você não está focando nada no que você deveria. Se você está numa sala de aula, como nesse caso, olhando para o seu celular, interagindo com alguma pessoa, realmente imersa na conversa no celular, o que vai acontecer é que o restante do ambiente ao seu redor simplesmente deixa de ter relevância. Então, se você ali está no celular, vamos supor que de repente alguém chega para você no celular e passa uma notícia negativa, automaticamente o seu corpo inteiro reage a isso, a sua atitude passa a ser negativa, você vai ter sentimentos negativos, simplesmente porque ali, naquele pequeno percentual do que existe ao redor de você, que é o celular, conseguiu absorver toda a sua atenção. Agora, se a mensagem estivesse lá e você não tivesse nem visto, continuasse prestando atenção, e você pode perceber que a sala de aula tem um clima interessante, as pessoas conversando, sorrindo, talvez você estivesse ainda no mesmo clima da sala de aula, simplesmente porque a sua atenção não foi para aquilo. E o foco é algo que a gente simplesmente pode controlar ou viver à mercê do foco alheio. E é exatamente isso que a gente precisa mudar. Eu queria agora fazer um exercício com você. Você vai primeiro, a nossa atenção determina o que a gente vai absorver, determina o que a gente vai lembrar, determina a nossa memória, determina a nossa atitude e determina a nossa reação ao meio ambiente e, consequentemente, os nossos resultados. Foco é algo que é extremamente crítico e que efetivamente a gente não dá a devida atenção a isso, a gente não controla da maneira que a gente deveria. Portanto, por que eu estou falando tanto a respeito de foco? Você vai perceber que todos os padrões que existem dentro de você, eles foram instaurados. Você inseriu, você pegou um padrão e colocou para dentro de você simplesmente porque você assumiu algum foco e provavelmente foi o foco no lugar errado. E este foco no lugar errado, constantemente, feito mais do que uma vez, fez com que você realmente construísse, solidificasse um padrão. E antes que a gente entre nesses padrões errados, nos vilões, como eu vou chamar, eu quero que efetivamente fique presente para você e que a gente exercite o direcionamento do nosso foco, porque isso vai ser fundamental não só para a gente destruir os padrões errados, mas também para a gente construir novos padrões, para a gente solidificar os padrões que a gente efetivamente quer solidificar dentro de nós. Então, fique presente para esse fato. A gente pode, e mais do que isso, a gente deve controlar o nosso foco, tudo aquilo que a gente está prestando atenção. O nosso olho é como se fosse uma câmera. A gente pode apontar o nosso olho para onde a gente quer, dar o foco para as coisas que a gente quiser. Inclusive até mais do que isso, a gente pode sim dar um zoom como se fosse uma câmera naquilo que a gente quer. A gente para, a gente presta atenção, a gente pode usar mais sentidos do que simplesmente a visão. E quanto mais sentidos a gente colocar naquele fato, naquilo que está acontecendo ao nosso redor, mais foco, mais zoom a gente vai dar para aquela situação. Então, a gente pode sim escolher e determinar o que entra no nosso cérebro, mas mais do que isso, a gente pode ignorar o que a gente quiser. A gente pode sim controlar o que a gente ignora. E talvez isso seja difícil no começo, porque de fato existe uma pressão muito forte, muitos estímulos, muitas pessoas falando sobre aquele mesmo assunto, mas você colocando isso como um objetivo seu, você vai perceber que é simplesmente uma questão de prática. A gente consegue sim ignorar
ignorar o que a gente quiser. A maioria das pessoas simplesmente não olha para as coisas boas, e elas olham para as coisas ruins, e não basta isso, elas ficam comentando com a gente sobre essas coisas ruins. Então simplesmente a gente é afetado, altamente afetado por todos esses comentários negativos. Já seria negativo para você ver uma notícia de alguma tragédia que aconteceu do outro lado do mundo, que não tem absolutamente nenhum impacto em você, porém você acabou de criar esse impacto. Isso já é negativo, mas o pior é que mais do que isso vai acontecer. Muitas pessoas vão vir comentar com você a respeito exatamente desse assunto, e esse assunto vai começar a crescer e crescer e crescer dentro de você. É exatamente isso que você tem que ignorar. A gente consegue absorver coisas negativas com muito mais intensidade do que a gente deveria. E só para você visualizar, pensa no caso das celebridades, nos inúmeros casos de artistas que são extremamente famosos, reconhecidos, e eles simplesmente, por conta de um foco em algo errado na vida deles, ao invés deles focarem nos 99% da vida deles que está perfeita, que eles são admirados, que eles estão com dinheiro, eles têm uma casa incrível, uma vida incrível que muitas pessoas gostariam de ter, eles de repente focam no 1%, naquilo que eles não está perfeito, não é do jeito que eles gostariam, e muitos recorrem a drogas. E por conta da droga, muitas vezes eles chegam até a falecer por overdose de drogas, simplesmente porque eles focaram em uma pequena coisa. Artistas e mais artistas, principalmente as pessoas que chegam ao auge do sucesso, isso não parou até hoje. Vários artistas de fato passam pelo mesmo processo, simplesmente por efeito do foco no local errado. E aqui eu estou usando um exemplo um pouco mais extremo, mas de fato o foco que você dá ao seu dia, a um dia a dia normal, a sua rotina, vai determinar como é que você encara a sua vida, como é que você cria as suas atitudes, como é que você cria os seus padrões e quão positivo vai ser o seu sentimento em relação à vida.